Olá, meus amigos, meus alunos do 8º ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Finalmente, né? Estamos aqui para mais uma videoaula. Espero que vocês estejam assistindo às aulas do Centro de Mídias. E o que a gente vai fazer aqui hoje é mais um lembrete, né? Para vocês conseguirem fazer as atividades propostas. Por favor, envie dentro do prazo as atividades. Tem muita gente que não está enviando, tá? Gente, nós precisamos trabalhar, não podemos ficar parados. Então, vamos lá para a aula de hoje. A aula de hoje, um assunto interessante, faz parte do nosso dia a dia, que é proporcionalidade direta e inversa. Nessa aula de hoje, a primeira parte. Deixa eu apresentar a tela aqui para vocês poderem assistir. Poder visualizar a minha lousa. Aí, agora sim. Agora vocês vão enxergar minha lousa aqui. Tá aqui. Proporcionalidade direta e inversa. Primeira parte. Na semana que vem a gente vai continuar esse assunto, mas hoje a gente vai então iniciar. E vamos iniciar do princípio. Olha, a palavra razão é a primeira coisa que nós temos que nos atentar aqui, que vai surgir para a gente sobre esse assunto. Razão seria uma comparação, uma divisão entre duas grandezas. Um exemplo que a gente pode enxergar bem, uma sala de aula que tem 18 meninos e 24 meninas. Aí vem a pergunta da atividade assim: qual a razão do número de meninos para o número de meninas? Observe que existe uma ordem aí, né? Primeiro ele falou o número de meninos para o número de meninas. Em segundo lugar, por último, falou as meninas. Então, nós temos que manter essa mesma ordem. Sim, nós temos que montar a razão, ou seja, é uma fração que relacione o número de meninos para o número de meninas. Então, seguindo a ordem proposta aqui, qual é o número de meninos? O número de meninos é 18. Então, essa razão tem que ter o 18 no numerador, né? Da fração. E o número de meninas, que é 24. Então, a gente coloca o 24 no denominador. E aí o que a gente pode fazer é simplificar essa razão, né, como a gente simplifica uma fração mesmo. Na verdade, uma razão é uma fração. Então, se eu tenho 18 e 24, por qual número que eu consigo dividir? Tente sempre simplificar pelo maior número possível, né? O maior número possível que divide o 18 e o 24, o 18 e o 24 estão em qual tabuada? Tabuada do 2? Sim, estão. Tabuada do 3? Também estão. Mas estão também na tabuada do 6, né? Então vamos simplificar por 6, pessoal. Vamos poupar esforços aí, vamos simplificar o mais rápido possível. 18 dividido por 6, 3. 24 dividido por 6, 4. Então a razão do número de meninos para o número de meninas é 3/4. Ou seja, tem 3 meninos para cada 4 meninas, né? É isso que acontece nesta sala de aula. Um item B que eu poderia selecionar aqui. Qual a razão do número de meninas pelo total de alunos da sala? Bom, então, ele falou o número de meninas primeiro. Então, o número de meninas é 24, a gente coloca na parte de cima, no numerador da fração. E embaixo, ele quer que coloque o total de alunos da sala. Qual seria o total de alunos da sala? Bom, se tem 18 meninos e 24 meninas, vamos somar, né? Somando 18 com 24, 8 com 4, 12, vai 1, 2 com 2, 4. 42 alunos, gente. 42 alunos. E aí, também dá para a gente simplificar essa razão agora? Ah, dá, né? Dá pelo menos aí por 6 também.
por 6 também, né? 24 tem na tabuada do 6, 42 tem na tabuada do 6. Se você escolher um número menor, depois você continua por outro número, tá? Eu vou escolher o 6 aí já para acabar logo. 42 na tabuada do 6 é 4. E 24 dividido por 6 é 4. E 42 dividido por 6 é 7. Então aqui a razão é 4 sétimos. Ou seja, é a mesma coisa que a gente falar que nesta sala de aula existem 4 meninas para cada 7 alunos existentes na sala de aula. 4 meninas para cada 7 alunos da sala de aula. Tá? Total de 7 alunos. Então, esse seria um exemplo de razão, né? A divisão entre duas grandezas, entre duas medidas, entre duas quantidades. Ok? Agora vamos seguir. O próximo conceito que nós temos que ter em mente é o conceito de proporção. Opa, não mudei aqui. Proporção, pessoal. Ixi. Comentei aqui sem querer, né? Aí, ó. Proporção nada mais é do que uma igualdade entre razões. Quando duas razões são iguais, são equivalentes, nós podemos dizer. Então aqui eu tenho a razão, né, 18 24avos, 18 está para 24, que é equivalente a 3/4. Por quê? Olha, a gente consegue, vocês viram que os números diminuíram, né? 18 diminuiu para 3, 24 diminuiu para 4. A gente consegue dividir por um mesmo número, que nem a gente acabou de fazer no exemplo anterior, a gente consegue simplificar essas frações? Dá, 18 e 24, dá para também, né, dividir por 6. Então aqui eu estou dividindo por 6, 18 dividido por 6 deu 3, e 24 dividido por 6 deu 4. Então é a razão 3/4. 18 24avos é igual a 3/4. Quer dizer, isso é uma razão, é igual a essa outra razão. Essas razões são equivalentes, elas formam uma proporção. E existe um método muito fácil da gente já de cara perceber se uma proporção realmente é verdadeira, ou seja, se as duas razões formam uma igualdade ou não, tá? Esse método é a propriedade fundamental das proporções. Então, ela diz o seguinte: o produto dos extremos numa proporção é igual ao produto dos meios. O que é isso, negócio de extremos? O que é isso de meios? Uma proporção, ela sempre tem 4 números, né? Por exemplo, tem uma fração do lado esquerdo e uma fração do lado direito. Então, eu tenho A sobre B igual a C sobre D. É isso que é o conceito de proporção, é uma igualdade entre duas razões, não é mesmo? Pois então, o Azinho e o D começa pelo A, né? E termina pelo D aqui embaixo. Então, o A e o D são chamados de extremos. É o começo e o final da proporção. Já o B, que está aqui embaixo, e o C, que está aqui em cima, né? Aqui eu estou colocando como letras, pessoal, mas depois é claro que a gente vai ter números aqui, né? Nós vamos ter números no lugar das letrinhas. É para ficar guardado, né, a posição, mais ou menos, desses números. Então, a gente usa a letra. O Bzinho e o C são os meios, porque eles estão aqui no meio da proporção. O A e o D são os extremos, é o início e o final. Então, é a famosa multiplicação cruzada, né? Multiplicação em cruz, que eles falam. Então, se eu fizer A vezes D, produto dos extremos, tá aqui A vezes D, tem que ser igual ao produto dos meios, B vezes C. B vezes C. Vamos ver como é que fica isso com números, tá? Lembrando dessa regrinha aqui, A vezes D, B vezes C. Multiplica cruzado. Se o resultado der igual, significa que isso aqui é realmente uma proporção. Então, com números vai ficar muito mais fácil. Olha lá. Ainda não. Em cima, aqui. Exemplo. 10/4 igual 15/6. Numa proporção, a gente lê 10 está para 4,
assim como 15 está para 6, né? Da mesma forma que 15 está para 6. Então, será que isso é ou não uma proporção? Vamos utilizar o princípio fundamental, que é multiplicar em cruz. 10 vezes 6, pessoal, 60, né? E aqui embaixo, ó, o produto dos meios agora, 4 vezes 15. 15 vezes 4 também dá 60. Tá aí, deu o mesmo resultado. Então, verdadeiro, né? Isso aqui é realmente uma proporção. Se os resultados das multiplicações dos meios, dos extremos pelos meios, se não der o mesmo resultado, então seria falso, não seria uma proporção, tá? É assim que a gente vai poder classificar. Em verdadeiro, se for proporção, em falso, se não for proporção. Entendido? Conforme o resultado que der aqui. E a gente pode utilizar a mesma propriedade fundamental para encontrar o valor de x, tá? Tem hora que o valor de x vai estar aqui embaixo, tem hora que o valor de x pode estar aqui em cima, pode estar na primeira fração, pode estar embaixo, pode estar em cima, pode estar em qualquer lugar. Ou seja, de uma proporção, isso aqui é uma proporção, tá? E para que seja uma proporção, qual deve ser o valor do x, desse número desconhecido aqui? Deixa eu arrumar aqui. Aí. E nós vamos fazer da mesma maneira, nós vamos utilizar o princípio fundamental, ou seja, nós vamos multiplicar cruzando, né? 12 vezes x, 12x. Isso tem que ser igual a 21 vezes 20. Quanto que daria 21 vezes 20? Vamos fazer a continha aqui do lado? 21 vezes 20. Posso abaixar o zero. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 420, né? 420. Então a pergunta agora é o seguinte: qual deve ser o valor do x, x um número desconhecido, que está multiplicando por 12, ou seja, 12 vezes quanto que dá igual a 420? Claro, isso aqui é uma equaçãozinha do primeiro grau, né? Para a gente encontrar o valor de x, deixa o valor de x aqui, isola ele, né? E o 12 que estava multiplicando passa embaixo do 420 dividindo. 12 passa dividindo. Então, se eu quero descobrir o valor de x, é só dividir 420 por 12. Vamos fazer a continha aqui. 420 dividido por 12. Vamos pegar, o 420 é muito grande, vamos pegar aqui o 42. Quantas vezes 12 cabe dentro do 42? Tabuada do 12, ó. 12 vezes 1, 12. 12 vezes 2, 24. 12 vezes 3, 36. 12 vezes 4, 48, já passa. Então, são só 3 vezes. 3 vezes 12, 36. E sobram 6, né? 42 tira 36, sobram 6. Abaixo o zero. 60 dividido por 12 dá exato, né? Dá 5 vezes. 5 vezes 12, 60. Não sobra nada. Então, o resultado está aqui, ó. 35. O x tem que ser 35 para que isso aqui seja uma proporção. Esse é o resultado do x, tá? Se o x estivesse em outra posição, a gente iria fazer a mesma coisa. Tudo certo? Fácil, né? Só usar o princípio fundamental. Multiplicar cruzando aqui, que sempre vai dar uma equação do primeiro grau. Pega o número que está junto com a letra, passa para o outro lado dividindo, que você vai ter o resultado aí do valor do x. Falou, moçada? Tranquilo, né? Ótimo. Agora, feito isso, nós vamos aprofundar um pouquinho mais aqui, tá? Quando a gente falar a palavra grandeza, grandeza é tudo aquilo que pode ser medido. São todas as coisas que nós temos no nosso mundo real aqui que se pode medir. Por exemplo, distância entre dois lugares, entre distância, que quando eu falo distância, comprimento, largura de um objeto, qualquer coisa. Tempo eu posso medir, né? Velocidade, quantidades de objetos, quantidades de canetas que você tem sobre a mesa aí, tá? Tudo isso pode ser medido, tudo isso pode ser considerado uma grandeza. Então tem uma infinidade de exemplos de tipos de grandezas diferentes.
E todas essas grandezas, elas, por vezes, se relacionam umas com as outras. Então, tá aqui um mapinha, como que duas grandezas podem se relacionar, tá? Elas podem se relacionar de maneira proporcional, elas podem ser proporcionais uma com a outra, ou elas podem não ser proporcionais. Então, nós vamos estudar isso aqui agora. Quando que duas grandezas são proporcionais e quando que não são proporcionais. E se elas forem proporcionais, existem dois casos de proporção. Elas podem ser proporcionais diretamente, ou inversamente. A gente entende por esse conceito de proporcionalidade, então, né, que esteja numa proporção, que mantenha o mesmo equilíbrio, que quando uma grandeza aumenta, a outra grandeza aumenta ou diminui de forma, da mesma forma, vamos dizer assim, né? Por exemplo, gente, você acha que a idade de uma pessoa, é uma grandeza, tem que ser proporcional à massa que a pessoa tem, ao peso dela, né? A massa, desde o seu nascimento até ela morrer? Será que sim? Será que não? Pode ser uma pergunta que surge depois aí nas atividades. O que a gente pode pensar é o seguinte: conforme a criança vai crescendo, será que conforme a sua idade aumenta, a sua massa também aumenta na mesma proporção? Por exemplo, uma criança que hoje tem 2 anos. Quantos quilos pesa uma criança de 2 anos? 15 quilos? Por aí? Entre 15 e 20 quilos, mais ou menos. Vamos colocar 20 quilos para facilitar. Uma criança que tem 2 anos, ela tem 20 quilos. A massa dela, o corpo dela é 20 quilos. Quando ela dobrar a sua idade, ela vai dobrar de peso também? Vai dobrar a sua massa também? E pergunto mais, quando ela triplicar a sua idade, tiver 6 anos, ela já vai ter o triplo da sua massa também? É isso que é ser proporcional. Aumentar perante uma mesma quantidade, multiplicar pelo mesmo número, né? O que vocês acham? 20 quilos vezes 3, 60 quilos. Será que uma criança de 6 anos já tem 60 quilos? É claro que não, né? Então, essas duas grandezas aí que eu dei um exemplo, idade da pessoa e massa que a pessoa tem, jamais serão proporcionais. Elas não podem aumentar conforme uma aumenta, a outra aumenta junto, de jeito nenhum, né? E a mesma coisa acontece com uma outra infinidade de exemplos parecidos. Agora, os casos que vão nos interessar mais são os casos que as grandezas serão proporcionais. Nós vamos estudar agora de maneira direta e a maneira inversa que isso pode acontecer, nos 2 próximos exemplos. Vamos lá. Tá aqui. O primeiro exemplo que eu tenho para vocês, de grandezas que são proporcionais, ainda nós vamos descobrir se elas são proporcionais de maneira direta ou de maneira inversa. Quero que vocês entendam bem isso. Através do exemplo nós vamos descobrir. Olha só. O exemplo é uma tabelinha que eu tenho aqui nessa coluninha a quantidade de tomates. Você já foi na feira comprar tomate para sua mãe? Já? Já ou fica fazendo birrinha quando sua mãe pede para você ir na feira, ir na mercearia, ir na padaria? Olha lá, hein? Olha lá. Tem que ajudar em casa, naquilo que você pode. Então tá aqui. Eu tenho alguns valores aqui nessa coluna, na coluna da quantidade de tomates. Claro que a quantidade é medida, não é por unidades, né? É por quilo que a gente compra tomate. Então tá aqui, 1 quilo, 2 quilos, 3 quilos, 4 quilos. E na coluninha da direita, eu tenho alguns valores que representam quanto foi gasto, o valor pago, tá? Por essa quantidade de tomates aqui. Então, as grandezas são quantidade de tomates e valor pago. As unidades das grandezas são quilogramas e reais. Dinheiro, né? Dinheiro
moeda corrente nossa, medido em real. Muito bem. O que dá para tirar de informação dessa tabelinha? Eu vou abaixar um pouquinho aqui, porque a tabela continua mais embaixo. Aí, ó, tá aqui a tabela toda. Dá uma olhadinha para ver se tem uma linha que a tabela toda está preenchida, na linha toda, que não falte informação. Tem, né? Tem aqui essa linha aqui, segunda linha, estou assinalando para vocês aqui, que eu tenho duas informações. Eu tenho a informação da quantidade de tomates e quanto custou. 2 quilos de tomate custaram R$7. Bom, a partir disso, o que a gente pode pensar a respeito dos tomates, gente? Quanto mais tomate você compra, mais caro fica ou mais barato? É claro que mais caro, né? Então, está na natureza dessas duas grandezas envolvidas aí, quantidade de tomates e o valor pago, que elas aumentem de maneira proporcional, aumentem juntas, né? Se uma aumenta, a outra vai aumentar também. E se uma delas diminui, se eu diminuo a quantidade de tomates, é claro que o valor também vai diminuir. É o que acontece, por exemplo, aqui, ó. Eu não quero saber 2 quilos, eu sei que custam R$7. Mas qual será o valor de 1 quilo, que é a primeira linha da tabela? Pensa um pouquinho. Se 2 quilos custam R$7, 1 quilo vai custar quanto? Metade, né? Vamos dividir por 2, não é isso? Então, é claro, para a gente perceber que o que é feito de um dos lados da tabela também tem que ser feito do outro. A conta que eu faço é a mesma, nesse exemplo aqui, tá? Por exemplo, a quantidade caiu pela metade, foi dividida por 2, né? De 2 quilos passou a ser 1 quilo. Então, o valor pago vai apresentar o mesmo esquema. Nós vamos dividir por 2 também. Vai acompanhar. R$7 divididos por 2, nós vamos ter aqui um valor de R$3,50. Metade de R$7 é R$3,50, né? Beleza. Agora nós vamos continuar a tabela no processo contrário. Nós vamos aumentar. Por exemplo, para 3 quilos, pessoal. 3 quilos, quanto será que custa? Está faltando valor aqui. Bom, aí vamos pensar um pouquinho. Vamos partir do 1 aqui, ó. Mais fácil, tá? Mais fácil partir do 1 quilo. Se 1 quilo custa R$3,50, 3 quilos vão custar quanto, pessoal? A mesma continha que eu faço do lado esquerdo, eu vou fazer também do lado direito. Porque essas grandezas, elas caminham juntas. Se uma diminui, a outra diminui. Se uma aumenta, a outra também vai aumentar. Tá? Já vai desconfiando que tipo de grandeza que é essa, então. Olha, a quantidade de tomates, que era 1 quilo, foi multiplicada por 3. Então, eu vou sinalizar aqui, ó, foi feito vezes 3. Então, do lado direito, eu também vou fazer multiplicado por 3. R$3,50 vezes 3, quanto que daria, pessoal? Mais de R$10, né? R$10,50. 3,50, o triplo de 3,50 é R$10,50, tá? Por 3 quilos, então, R$10,50. E por 4 quilos? Bom, eu poderia tomar a iniciativa de pegar também e multiplicar por 4 e também multiplicar o 3,50 por 4. Só que eu vou fazer uma coisa ainda mais fácil. Olha só. O que dá para fazer aqui, eu entendo que o 4 quilos é o dobro de 2 quilos, na verdade? 4 não é o dobro de 2 desse lado esquerdo? Sim. Então, eu posso tratar como se estivesse multiplicando o 2 quilos por 2, estivesse dobrando o 2 quilos. Deu 4. Então, do lado direito, eu vou pegar o parzinho do 2, que era o 7, e também vou multiplicar por 2. Né? Vou fazer a mesma conta dos dois lados. R$7 vezes 2, R$14. Fazendo isso, eu tenho certeza que vai caminhando proporcionalmente.
vai sendo multiplicado pela mesma quantidade, ou dividido pela mesma quantidade, se for o caso de diminuir, né? Bom, mas ainda está faltando dois valores na tabelinha aqui. Aqui é o contrário, a gente tem o valor pago e precisa do preço. Vamos tentar relacionar esse valor pago com algum valor que seja, que dê para relacionar, né? Por exemplo, o 21, dá para saber que o 21 é múltiplo de 7, né? Dá para entender que o 21 é múltiplo de 7. Na verdade, pessoal, o 21 reais, o 7, na verdade, podemos até fazer o sentido da flechinha ao contrário, né? O sentido da flechinha para o maior aqui, ó, fica mais fácil de entender. Os 7 reais tem que ser multiplicado por quanto para dar 21? Né? Tem 21 na tabuada do 7, né? A gente multiplica o 7 vezes 3. Então, do lado esquerdo, para achar esse valor, essa quantidade de tomates que está faltando, eu também tenho que pegar o parzinho do 7, que é o 2 reais, e multiplicar também por 3. Eu estou fazendo de cor diferente para vocês acompanharem os parzinhos, tá? Quanto que seria 2 quilos vezes 3? Claro, gente, 6 quilos. Então, 6 quilos de tomate vão ter que custar 21 reais, né? O triplo de 2 quilos, é claro. A quantidade é o triplo, o valor também tem que ser o triplo. E para acabar esse exemplo aqui, nós temos aqui um valor que é de 28 reais. O 28 seria muito mais fácil se a gente pensar ele em relação ao 14, ou ao próprio 7, né? 28 tem na tabuada do 7, 28 também é múltiplo de 14, vai percebendo isso. O que o 28 tem a ver com o 14 aqui, ó, para ficar mais fácil? É o dobro. 14 vezes 2 dá 28. Então, pega o parzinho do 14, que é o 4, multiplica por 2 também. 4 vezes 2. Então, nós sabemos que 8 quilos de tomate vão custar 28 reais. Tá aí a nossa tabela completinha, né? E, finalmente, nós vamos escrever aqui a quantidade de tomates. Tá aqui, coluninha da esquerda. E o valor pago, tá aqui, coluninha da direita, são o quê? A gente chama essas duas grandezas de grandezas diretamente proporcionais. Porque, como vocês já viram, elas aumentam ou diminuem juntas, né? Quando uma aumenta, a outra com certeza vai aumentar, tá? Vai ser multiplicada pelo mesmo número. E quando uma delas diminui, a outra também com certeza vai diminuir, vai ser dividida pelo mesmo número. Tudo bem? Então, o nome que se dá é grandezas diretamente proporcionais. E mais uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção ainda nesse exemplo, para finalizar ele, existe uma relação entre cada valor pago e quantidade de tomates. Sim, se você dividir os parzinhos, sempre o valor pago pela quantidade de tomates, o resultado vai ser um pouco curioso, porque 3,50 dividido por 1, 3,50. R$ 7,00 dividido por 2, 3,50. R$ 10,50 dividido por 3, 3,50. Então, em cada parzinho desse, né, 3,50 dividido por 1, dá o mesmo resultado de R$ 7,00 divididos por 2 quilos, dá o mesmo resultado de 10,50 dividido por 3 quilos, dá o mesmo resultado da divisão de todos os parzinhos, tá? E esse resultado, nesse caso aqui, é 3,50, né? Que indica que o valor pago por 1 quilo de tomate, por cada quilo de tomate. Esse resultado da divisão dos parzinhos, quando as grandezas são diretamente proporcionais, esse se chama K, constante de proporcionalidade. Isso é importante, vai ser visto
nas outras aulas mais à frente, tá? Mas eu já estou até adiantando. Esse K é a constante de proporcionalidade entre o valor pago e a quantidade de tomates. Quer dizer, quanto que eu tenho que multiplicar a cada quilo de tomate que eu aumento, quanto que aumenta o valor? Aumenta em 3,50, sempre assim, tá? A gente pode encontrar. Então, uma das maneiras de descobrir se eu tenho uma tabelinha com valores de grandezas diretamente proporcionais, é fazendo essa continha, é fazendo a divisão de todos os parzinhos, tá? Se todos os parzinhos derem o mesmo resultado, significa que são diretamente proporcionais. Se não derem, pode ser que não tenha proporção nenhuma entre as grandezas, tá? Mas nesse caso aqui tinha. E agora vamos para o último exemplo, que aí vocês vão notar a diferença. Olha lá. Tá aqui. Esse exemplo é uma outra tabela que tem outras duas grandezas. A grandeza velocidade, vamos supor que tem um carro, né, alguém viajando de carro, e a uma certa velocidade, então a velocidade medida em quilômetros por hora, né, no velocímetro do carro. E o tempo de viagem medido em horas. Bom, vamos começar pela única linha da tabela que tem as duas informações, né? Das duas grandezas. Então tá aqui. Essa linha aqui, ó. Tá dizendo que se o carro vai a 100 km por hora, ele vai demorar 4 horas de viagem. É uma viagem um pouco longa, né? 100 km por hora. Muitas das nossas rodovias, o limite é 100 km por hora, ou um pouco mais, ou um pouco menos, e demora 4 horas de viagem se ele for 100 km por hora. Tá ok. Aí o que vai acontecer? Vamos supor que, não respeitando, né, o limite de velocidade, alguém consiga esse carro aí, vamos supor que é um carro de corrida, né? Consiga aí se movimentar a uma velocidade de 200 km por hora. Dobrou a sua velocidade. Deixa eu anotar do lado esquerdo aqui, ó. Foi multiplicado por 2. Eu pergunto, o que vai acontecer com o tempo de viagem? Vai aumentar também? Mesmo o carro indo mais rápido, o tempo de viagem aumenta? Será? É claro que não, né? Não. Nesse caso, essas duas grandezas aqui, velocidade e tempo, elas se relacionam de maneira um pouco diferente. Quando uma delas aumenta, a outra diminui de maneira proporcional. E quando se fala em diminuir de maneira proporcional, significa que se de um lado a velocidade foi multiplicada por 2, ou seja, dobrou, do outro lado vai ter que acontecer exatamente o inverso. O tempo de viagem vai ter que ser dividido por 2. Justamente pela natureza da relação entre essas duas grandezas, né? É meio que óbvio que quanto mais rápido o carro for, em menos tempo, né, ele vai chegar. Então, aqui tem que diminuir. Diminui de maneira inversa. Em vez de multiplicar por 2, nós vamos dividir por 2. Olha só que exemplo curioso. Então, 4 dividido por 2, o carro vai demorar só 2 horas. Se ele for a 200 km por hora, ele vai demorar apenas 2 horas. Agora vamos ver se a gente consegue um pouco mais das outras linhas da tabela. Relacionando aqui o 4 com o 8, que eu já tenho aqui do lado direito, vejam só. Aqui o carro estava demorando 4 horas de viagem. E aqui ele está demorando o dobro, ou seja, 8. Então, do 4 para o 8, foi multiplicado por 2, concorda? O que vai acontecer com o parzinho? Opa, até podia fazer de outra cor, né? Tá aqui, ó. Do lado direito, foi multiplicado 4 por 2, que deu 8, né? Do lado esquerdo, o parzinho do 4, que é o 100, também tem que ser feita uma conta com ele, mas a conta tem que ser inversa. Porque se o tempo de viagem está aumentando, significa que a velocidade está diminuindo. O
carro está indo mais devagar, né? Quanto mais devagar? Se o tempo dobrou, a velocidade tem que ser metade, dividido por 2. Quanto que é 100 dividido por 2, pessoal? 50 km por hora. 50 km por hora. Poxa vida. Aí demora 8 horas de viagem. Faz sentido, né? Se a velocidade é metade, o tempo demora o dobro. Agora, para a gente preencher as duas linhas que faltam aqui ainda, eu preciso chamar a atenção de vocês para uma certa curiosidade da tabela. Não sei se alguém já percebeu, mas olhando os parzinhos que a gente já tem, 202, 104, 58. Vocês estão notando que quando a gente multiplica esses valores, 50 vezes 8, 100 vezes 4, 200 vezes 2, sempre dá o mesmo resultado? Que resultado que é esse? Pô, 200 vezes 2, 400. 100 vezes 4, 400. 50 vezes 8, 5 vezes 8, 40, com mais o zerinho, 400. Olha só o que a gente descobriu. Nós descobrimos que quando uma grandeza aumenta para outra diminuir de maneira proporcional, nós temos que fazer a conta inversa. Se de um lado eu faço vezes, do outro eu faço dividir, e vice-versa. E que em cada parzinho, multiplicando-se um lado da tabela pelo outro, eu tenho o mesmo resultado. Pensando sobre isso, então é o seguinte: qual será o número que eu devo colocar aqui em cima, o parzinho do 40, para que seja o valor verdadeiro do tempo de viagem aqui? Ou seja, se a velocidade do automóvel for só 40 km por hora, quantas horas será que esse automóvel vai demorar para chegar nessa viagem? Bom, esse valor aqui, uma coisa é certa, né, que a gente já observou, que esse número que está faltando, multiplicado por 40, vai ter que também dar 400. Todos os parzinhos estão dando 400, esse também vai ter que dar. Então, que número vezes 40 é que dá 400, pessoal? 40 vezes quanto dá 400? Tá fácil, né? Vezes 10, é claro, vezes 10. 40 vezes 10 também dá 400, né? E aí vocês podem ver que o tempo de viagem aumentou mais ainda, né? Claro, a velocidade diminuiu, o tempo teve que aumentar para compensar, para dar o mesmo resultado de 400. Fazendo agora a última linha da tabela, tá simples, né? Porque 40 para chegar no 80 é só fazer vezes 2. Do lado direito, eu vou fazer a operação inversa. Ou seja, eu vou dividir por 2. Quanto que seria o 10 dividido por 2? 5. Então, se esse carro for a 80 km por hora, ele vai demorar 5 horas para chegar na viagem. Tá certo? Tá aí. 80 vezes 5 também é 400. 40 vezes 10 também é 400. Quando isso acontece, quando o exemplo que você for checar tiver essas características de quando um aumenta, o outro diminui de maneira proporcional, e você já observou que os parzinhos multiplicando dá sempre o mesmo resultado, é a constante de proporcionalidade aqui, né? Que no caso aqui é 400. Nós dizemos que essas duas grandezas, velocidade e tempo de viagem, são grandezas inversamente proporcionais. Inversamente proporcionais. É o que a gente chama de G e P, né? Grandezas inversamente proporcionais. No exemplo anterior eu esqueci de colocar, mas era GDP. Grandezas diretamente proporcionais, né? Para abreviar esse nome imenso aí, né? Espero que vocês tenham entendido, tá? Qualquer dúvida estou à disposição.
tentem fazer as atividades que eu deixei para vocês, bem parecidas com essas aqui. Beleza, pessoal? Fiquem com Deus, até a próxima, então. Valeu, hein?